Meus queridos e amados irmãos, tenho em minhas mãos um livro da Casa Publicadora Brasileira que tem como título Como Reavivar a Igreja do Século XXI. Esse livro possui um conteúdo maravilhoso, realmente maravilhoso. Você ainda pode encontrar esse livro na CPB. Até essa data em que está sendo gravada essa mensagem, 15/1/2021, você ainda encontra esse livro na Casa Publicadora Brasileira e o preço dele é R$ 27,70. Mas você também, caso deseje, pode ter ele em PDF. Basta você entrar no blog www.euquerocristo.com, entrar na seção apostilas e você encontrará esse livro ali em PDF para você ler ou baixar. Mas caso você queira também, é só você enviar o seu pedido por esse e-mail que está aparecendo aqui e eu terei o maior prazer de lhe enviar esse livro em PDF. Eu ganhei esse livro mais ou menos entre 2007 e 2010 em um encontro de anciãos. Na época, o pastor orador responsável pela apresentação desse livro foi o pastor Arilton. Eu fiquei maravilhado com a apresentação desse livro e com a leitura desse livro. Ele contém realmente informações importantíssimas para a nossa igreja. E eu pretendo compartilhar algumas dessas informações, destacar algumas dessas informações. Primeiramente, nós veremos informações no que diz respeito ao trabalho que os pastores desempenham em nossa igreja hoje. O dízimo era enviado à associação para manter os pastores na implantação de novas igrejas. Foi assim que o Adventismo desenvolveu um sistema onde o pastor é remunerado pela associação em vez de pela igreja local. Como as igrejas locais não tinham pastores fixos, todo o dízimo era enviado para a manutenção dos implantadores de igrejas e evangelistas que estavam criando novos trabalhos. Igrejas estabelecidas não sentiam necessidade de um pastor. Elas mantinham sua vida cristã sozinhas, exatamente como faziam os cristãos primitivos. E isso não foi um desenvolvimento acidental no Adventismo, mas uma estratégia deliberada, baseada em seus estudos do Novo Testamento. Como Reavivar a Igreja do Século XXI, página 122. Nós vimos que o dízimo passou a ser enviado para a associação, das igrejas locais para a associação, com essa função. A função de que a associação mantesse os pastores em implantação de novas igrejas, pastores evangelistas. As igrejas locais não tinham pastores fixos. E aqui nos fala que isso não foi uma organização, uma coisa que ocorreu de forma acidental. Não, foi uma estratégia seguida segundo as orientações do Novo Testamento. As igrejas primitivas não tinham pastores regulares. Todas as igrejas eram ensinadas a cuidarem de si mesmas. O clero era composto primeiramente de fundadores de igreja e evangelistas, criando novos grupos de crentes. Só ocasionalmente, uma pessoa do clero apresentava um sermão. A maioria dos sermões aos membros ocorria na reunião campal e ainda assim continham um sabor evangelístico. Como Reavivar a Igreja do Século XXI, página 121. Novamente nós vemos aqui, repetindo, o fato das igrejas não terem pastores regulares, não terem pastores fixos ali, certo? Elas eram ensinadas a cuidar de si mesmo. O clero, o grupo de pastores, eram formados primeiramente por fundadores de novas igrejas e evangelistas. Bem diferente do que nós vemos hoje, não é verdade, amados? Bem diferente do que nós vemos isso hoje. O próximo texto que nós vamos ler aqui contém uma informação importante e ao mesmo tempo chocante. Isso pode significar uma reestruturação do papel do clero ao voltarmos ao paradigma apostólico. O fato de termos adotado um papel que não é bíblico para o pastor nos forçou sem necessidade a criar pastores que trabalham sozinhos. Como Reavivar a Igreja do Século XXI, página 59. Essa é uma informação realmente chocante, né, irmãos? Nossos pastores estão desempenhando um papel que não é bíblico. Vejam,
O fato de termos adotado um papel que não é bíblico para o pastor nos forçou sem necessidade a criar pastores que trabalham sozinhos. O livro, todo o conjunto da obra que nós vimos ali, fala que existe uma necessidade de uma restauração do papel do clero, do grupo de pastores, para que eles voltem a desempenhar um papel segundo a orientação do Novo Testamento, da Palavra de Deus, e no início do Adventismo, que eram os pastores primeiramente, a maior parte dos pastores sendo fundadores de novas igrejas e evangelistas. Não pastores que ficam fixos numa igreja. As igrejas devem cuidar de si mesmas, devem ser ensinadas a cuidar de si mesmas, liberando os pastores para desempenhar o papel que Deus deseja para eles, que é o de evangelismo, de criar novas igrejas, e ir para cidades onde não tem a presença adventista ainda e ali trabalhar criando novas igrejas. Essa é a função, segundo esse livro da CPB, que os pastores devem desempenhar. Agora nós vamos ver comentários desse livro sobre a forma como é conduzida a nossa igreja. Nós adventistas temos insistido que nossa teologia é baseada no Novo Testamento e deploramos as heresias introduzidas por Roma. Contudo, temos aceitado o vinho de Babilônia para a nossa prática de igreja. Como reavivar a igreja do século XXI, páginas 104 e 105. Interessante, amados, interessante. Nós temos uma preocupação no que diz respeito à nossa teologia para que não seja influenciada pelas heresias de Roma. Contudo, temos aceitado o vinho de Babilônia para a nossa prática de igreja. Isso é muito grave, amados. Essa é uma informação que chega a ser até assustadora. Temos aceitado o vinho de Babilônia no que diz respeito à nossa prática de igreja. Isso precisa mudar. Temos seguido o modelo da igreja institucional, organizada por Constantino no IV século, por tempo suficiente. Não funciona. É hora de criar a igreja edificada sobre fundamentos bíblicos. Como reavivar a igreja do século XXI? Página 175. Aqui vem nos afirmando que nós temos seguido o modelo institucional organizado por Constantino no IV século e que isso não funciona. E vem um apelo, é hora de criar a igreja edificada sobre os fundamentos bíblicos. Deixar de seguir aquele modelo organizado por Constantino no IV século e voltar a ter a igreja conduzida segundo o modelo bíblico. Tais comunidades não são desenvolvidas simplesmente estando num grande grupo na igreja no sábado de manhã, ouvindo o pregador explanar a palavra, enquanto adoradores examinam a parte posterior da cabeça dos outros. Isso é a antítese da verdadeira comunidade. Tal compreensão de Deus e de seres humanos em comunidade no sábado pode indicar que precisamos descobrir uma nova maneira de conduzir a igreja, que é muito diferente do modelo não participativo da Idade Média usado atualmente. Como reavivar a igreja do século XXI, página 33. Aqui nesse texto nós vemos novamente a necessidade de termos uma nova maneira de conduzir a igreja, bem diferente do modelo não participativo da Idade Média que é usado atualmente. No texto anterior nós vimos que nós temos seguido o modelo institucional organizado por Constantino no IV século. Agora vem nos falando que nós temos seguido um modelo não participativo da Idade Média. Veja, amados, o diagnóstico e a necessidade de uma grande transformação que precisa ocorrer na forma como nós conduzimos a igreja. O adventismo moderno tem procurado manter fiel a nossa herança bíblica com relação aos ensinamentos da igreja, mas tem permitido a entrada de práticas não bíblicas em relação a como conduzimos a igreja. Como reavivar a igreja do século XXI, página 18. Uma preocupação com relação aos ensinamentos.
para se manter fiel à nossa herança bíblica, para que esses ensinamentos estejam de acordo com a palavra de Deus. Mas segundo esse livro, a igreja atual tem permitido a entrada de práticas não bíblicas em relação a como conduzimos a igreja. Muito forte isso, né, amados? Muito forte. Tomara que esta geração não tenha que morrer no deserto. Deus precisa hoje de líderes que serão novos Moisés, para guiar seu povo do Egito para a terra prometida. É hora de começar a guiar a igreja de volta ao modelo bíblico. Deus chama tais líderes agora. Como reavivar a igreja do século XXI? Página 173, 174. Novos líderes, para que a igreja possa ser guiada de volta ao modelo bíblico. Deus chama tais líderes agora. Amados, por que as orientações desse livro ainda não foram colocadas em prática? Já que são mudanças tão importantes, tão necessárias? Pergunta difícil de ser respondida, né, amados? Esse livro que eu mostrei para os irmãos foi imprimido em 2007, fazendo parte da 5ª impressão. Ou seja, tem bem mais de 10 anos que todas essas informações estão disponibilizadas para toda a igreja, membros e liderança. Ter esse livro ainda na CPB eu considero como sendo um milagre. Um milagre revelando o desejo de Deus de que essas mudanças ocorram. Daí o porquê de Deus ter mantido essas informações à disposição de todos durante todo esse tempo. É um milagre realmente que esse livro ainda esteja à disposição de todos. Deus deseja que essa transformação ocorra, que essas mudanças ocorram. Que o trabalho dos pastores e a forma como é conduzida a igreja volte a ser segundo a orientação de sua palavra, segundo a orientação da palavra de Deus. Amados irmãos, a nossa intenção na gravação dessa mensagem não é atacar, não é criticar a direção da nossa igreja. Não é essa a nossa intenção. A direção da nossa igreja é composta por homens ungidos por Deus. Homens que têm sobre si uma grande responsabilidade e que, portanto, merecem todo o nosso respeito. A nossa intenção é simplesmente ajudar na divulgação dessas importantíssimas orientações, para que, uma vez que o nosso povo tenha esse conhecimento, uma vez que o nosso povo tenha conhecimento das grandes mudanças que precisam ocorrer na nossa igreja, diante desse conhecimento, nós possamos nos unir em oração pela liderança da nossa igreja, para que eles, pelo poder de Deus, possam colocar essas orientações em prática. No último texto que nós lemos, vimos a citação: tomara que esta geração não tenha que morrer no deserto. Realmente, amados, tomara que a nossa geração não tenha que morrer nesse mundo de tanto sofrimento e tanta dor. Tomara que a nossa geração seja a geração que contemplará essas tão importantes e necessárias mudanças ocorrerem na nossa igreja. Tomara que a nossa geração seja a geração que contemplará Jesus Cristo vindo sobre as nuvens dos céus. Para isso, acredito ser muito importante que nós estejamos unidos em oração, orar uns pelos outros e orar pela liderança da nossa igreja, para que em breve estejamos todos nós juntos nas mansões celestiais. Que Deus abençoe a todos.